que foi o 11 de setembro para você e como ele ecoa nos dias de hoje? Olha, eu me lembro bem desse dia 11 de setembro, viu? Eu estava aqui mesmo, onde eu estou agora sentado, nesse escritório, né? E aí um companheiro entrou e falou: os Estados Unidos está sofrendo um enorme ataque terrorista. Aí eu sempre tenho uma televisão, ligamos a televisão e vimos ali, ao vivo, um avião ser jogado contra aquela torre lá. Né? Todo mundo achou aquilo lá uma coisa espetacular, né? O centro do imperialismo mundial sendo atacado dessa maneira. Depois nós tiramos uma posição, na época, que eu considero que se mantém, correta, que é o seguinte: embora não seja um método de luta da classe operária, né, esse atacar a população civil, nós não podemos condenar isso daí, porque a pessoa que joga bomba na casa do outro não pode reclamar quando jogarem bomba na sua casa. E os Estados Unidos jogou muita bomba na casa de todo mundo, né? Então nós dissemos isso daí, que era uma coisa, um ataque contra o imperialismo e tudo mais. Agora, vista a coisa 20 anos depois, né, eu acho que uma coisa marcante foi o que aconteceu no Afeganistão, logo antes dos 20 anos do 11 de setembro. Né? A posição, pelo menos no Brasil, né, mas eu acho que de um modo geral, a posição da esquerda e das pessoas que têm um pensamento anti-imperialista e democrático mudou muito nesse tempo, por causa da extrema-direita. E eu acho que o pessoal, com exceções aí, não comemorou aquilo que foi uma das piores coisas que aconteceu no mundo, que foi o início da guerra ao terror, com a invasão do Afeganistão, com a invasão do Iraque, com a violência desenfreada, a criação ou o aumento, né, dos campos de concentração, chamados black sites no mundo inteiro dos Estados Unidos e tudo mais. O campo de concentração de Guantánamo, né, quase 1.000 pessoas foram internadas naquele horror, sem julgamento, sem acusação formal nem nada. Eu, inclusive, ontem, por coincidência não, acho que o tema me atraiu por causa da data, né? Eu assisti um filme que está passando na televisão a cabo, que chama O Mauritano, que mostra um cidadão que passou 23 anos num campo, uma história real, né? No final do filme aparece ele, passou 23 anos num campo de concentração de Guantánamo, foi brutalmente torturado, foi isolado, ameaçaram de levar a mãe dele para lá se ele não confessasse crimes que ele não cometeu, e falaram que todos os presos lá iam estuprar a mãe dele, uma coisa medonha. Mas a esquerda perdeu o fio da meada dessa história, né? O pessoal não soube reconhecer na derrota dos norte-americanos no Afeganistão a importância da reviravolta dos 20 anos, provavelmente os mais agressivos, né, da política imperialista e da burguesia. Nos Estados Unidos foi dado um golpe de Estado. A lei patriótica é um golpe de Estado, suprimiu, né, os direitos civis da população norte-americana em nome da luta contra o terrorismo. Nesse mesmo período teve um encarceramento em massa nos Estados Unidos, que é um horror. Por acaso, eu assistia um vídeo no fim de semana do Grey Zone, muito interessante, Ben Norton, Max Blumenthal e um convidado, e eles falavam sobre a lei patriótica, né? E lembravam do papel da mídia nisso. Teve um âncora, acho que era o Dan Rather, da CNN, que falava em todos os programas que aparecia que, olha, agora, depois do 11 de setembro, devemos repensar as nossas liberdades. É hora de abrirmos mão das nossas liberdades em nome da guerra ao terror. Eu estou falando sobre isso só para te perguntar, na sua opinião, como que a mídia se transformou em instrumento de guerra naquele momento? Um instrumento, na verdade, uma linha auxiliar da máquina de guerra imperialista. Bom,
o atentado ele unificou, né, com bastante força, todos os setores da burguesia, unificou o Partido Republicano e o Partido Democrático, né? O Joe Biden, ele hostilizava, né? Ele perseguia dentro do Partido Democrático os democratas que não apoiavam a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, né? No filme mesmo, ontem, é uma história real, né? A advogada que decidiu defender o cidadão que estava em Guantánamo, ela aparece nas páginas do jornal, eles mostram no filme, como sendo assim, advogada de terrorista, quer dizer, você não pode defender o terrorista. Os direitos democráticos são cancelados. E eu acho, inclusive, que essa mentalidade do pessoal afetou, inclusive, a esquerda, porque há uma parcela da esquerda nacional que fala isso. Você não pode defender os direitos democráticos dos inimigos. Agora é com a extrema-direita. Eles não percebem que eles, na verdade, estão abrindo mão dos seus próprios direitos em nome do combate a outra coisa, né? Eu acho que esse foi um acontecimento muito decisivo, mudou a perspectiva política da burguesia, num certo sentido, e mudou a perspectiva política da esquerda de classe média, que acompanhou isso daí, né? Os direitos e garantias individuais, que sempre foram uma questão essencial em todos os lugares, acabaram sendo colocados à margem, colocados de lado, né? Acho que isso daí é um motivo. E a questão do Afeganistão mostra bem a adesão, né, de todo um setor de esquerda ao imperialismo. Muita gente veio criticar, muita gente. Pessoas aí vieram criticar o PCO, né? Na minha opinião, uma boa parte disso é gente mal intencionada, mas enfim, há uma confusão. Mostra que o pessoal perdeu o fio de continuidade dos acontecimentos. Há uma ruptura, né, com as posições tradicionais da esquerda, genericamente falando, não da revolução. As posições daqueles que eram revolucionários abandonaram a revolução, que é um outro tipo de fenômeno. É da esquerda em geral, dessa esquerda genérica, que não tem uma posição política definida, eles estão se transformando numa espécie de extrema-direita sem perceberem. E agora, o crescimento da extrema-direita, que é um resultado desse processo, o crescimento do trumpismo dentro do Partido Republicano, a responsabilidade disso deve ser debitada na conta, deve ser creditada ou debitada, sei lá, na conta do Bush e dos falcões que levaram adiante essas guerras. Eles criaram uma base de extrema-direita com uma política de extrema-direita. E agora eles estão tentando se livrar da situação, mas perderam o controle do Partido Republicano totalmente para o Trump. E no Brasil a mesma coisa, surgiu a extrema-direita, eles são os grandes responsáveis pelo surgimento da extrema-direita. Muito bem.